Bem-vinda, Letícia, bem-vindo a todos, tá? E hoje nós vamos dar continuidade para fechar, tá? Essa unidade. Na próxima semana, nós já vamos iniciar uma unidade nova, tá? Assunto bem diferenciado já. Então, a gente tem falado, desde o início do ano, muito nessa questão aí da energia, principalmente na questão da energia térmica, né? E hoje, para fechar, eu vou fazer a apresentação aqui do livro, tá? Pronto. Aqui o nosso livro, hoje a gente vai estudar sobre as máquinas térmicas, tá? Quais são as máquinas térmicas? O que são realmente máquinas térmicas em primeiro lugar, tá? Então, máquinas térmicas são máquinas que funcionam através da conversão da energia térmica, que é a energia relacionada ao calor, tá? Então, aqui no livro de vocês, na página 77, mostra um experimento, né, em que uma pessoa, né, ele botou aqui uma professora, colocou umas gotinhas de detergente numa seringa nova e descartável, colocou a parte móvel da seringa, que é o êmbolo, né, aquela parte que vai se movendo, fez vários movimentos de vai e vem com o objetivo de lubrificar bem essa seringa, tá? Para que esse êmbolo ele consiga se movimentar sem problemas. Deixou o êmbolo na seringa na posição equivalente a 10 ml e então utilizou a massa de modelar para fechar bem a ponta da seringa. Vejam aqui, estão percebendo aqui? E aí, o que ela fez? Colocou a seringa numa água bem quente e numa água bem gelada. Quando mergulhou a seringa na água bem quente, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu com o êmbolo, né? O que ocorreu com o êmbolo quando a seringa foi colocada no copo com água quente, né? Esse êmbolo se movimentou, ele subiu, tá? Quando foi colocado na água gelada, ele desceu. Então, quais as conclusões disso? A atividade realizada pela professora apresentou o princípio básico do funcionamento das máquinas térmicas. Esses equipamentos podem ser definidos, ou seja, o que é uma máquina térmica, né? Como máquinas que transformam a energia térmica recebida, então eles recebem energia térmica, transformam essa energia térmica em quê? Em energia mecânica, que também é energia de movimento, tá? As partes da física relacionadas ao movimento são a mecânica e a cinemática, tá bom? Então, vamos marcar aqui, máquinas térmicas são máquinas que recebem, pegam a energia térmica, transformam em energia mecânica e realizam o quê? Uma ação, tá? Existe equilíbrio termodinâmico, né, em relação às máquinas térmicas, né? Na aula passada eu enviei o link de umas aulas e vocês leram também o livro e já perceberam o quê? O que é o equilíbrio termodinâmico? Para que haja um equilíbrio termodinâmico, a gente precisa ter o equilíbrio, né, mecânico, químico e também térmico. Então, essas três energias precisam estar em equilíbrio. Quando ocorrer esse equilíbrio, as propriedades como a massa, o volume, a temperatura, a densidade e a pressão não se alteram, tá? Então, quando um sistema está em equilíbrio, essas propriedades aí ficam inalteradas, tá? Com relação ao sistema aberto são os seres vivos. Por quê? Porque eles desequilibram essa termodinâmica, tá? Então, diferentemente do sistema aberto, observado nos seres vivos, o ar no interior da seringa é um sistema fechado, tá? É um sistema fechado. Essas propriedades, elas não se alteram. Então, quando
a seringa foi introduzida naquela água quente que o êmbolo se mexeu, aconteceu o quê? Um desequilíbrio no sistema, tá? E aí, ele recebeu calor, ele se movimentou, o êmbolo se movimentou, e aí fica nesse processo aí de estar todo o tempo desequilibrando o equilíbrio, para quê? Para que haja a alteração daquelas propriedades, tá? Propriedade de pressão, propriedade de temperatura, tá? Para que consiga haver o movimento, propriedade de volume, densidade, etc. As máquinas térmicas, porque como ela recebe energia térmica, que tipo de energia ela recebe? Então, ela precisa receber um tipo de energia para ela passar a se movimentar. E essas energias, elas são chamadas, para que haja a geração da energia, ela recebe um combustível, tá? Então, que tipo de combustível? Existem diferentes tipos de combustíveis que podem ser utilizados para o funcionamento de uma máquina térmica. Seja bem-vindo, quem chegou agora, Ana Abreu. Nós estamos aqui compartilhando a tela do livro, tá? É o livro de vocês, é o livro texto de vocês, porque eu estou com ele aqui na forma digital, tá certo? E estamos falando de quê? De máquinas térmicas, tá? São máquinas que recebem a energia térmica e transformam essa energia em mecânica e realizam uma atividade, né? Então, os combustíveis, eles podem ser não renováveis ou renováveis. Geralmente, nesse caso aqui de máquinas térmicas, eles recebem combustíveis de fontes não renováveis. Aí ele dá aqui o exemplo do petróleo, gás natural e também o carvão mineral, que é um combustível fóssil, tá? Pois é originado da decomposição de vegetais durante milhões de anos, sob determinadas condições de temperatura e pressão. Assim como o petróleo, o carvão mineral também é uma fonte de energia não renovável. A produção da energia elétrica é uma das principais utilizações do carvão mineral no mundo. Aqui no Brasil, a maioria da nossa energia elétrica é utilizada através de usinas hidrelétricas, que utilizam o movimento da água, tá? Aqui, nesse caso, dessas energia elétrica produzida com a utilização do carvão mineral, a gente vai ter principalmente as usinas termoelétricas, tá? E as geotérmicas. A termoelétricas, ela utiliza o vapor, né? Um vapor produzido numa máquina, e as geotérmicas é o vapor da própria terra, tá? Que eles absorvem. Tá? Tudo isso através de geradores. Tá aqui, ó, só um exemplo aqui de uma usina termoelétrica lá na Rússia, tá? Ó, a maior parte dos combustíveis precisa ser queimada para liberar calor, tá? Então, para que haja a reação química chamada de combustão, que é a mesma coisa de queima, a gente precisa ter o gás oxigênio e precisa ter, que é chamado comburente, esse gás oxigênio, e precisa ter uma substância que queime, que a gente chama de combustível, tá? Então, a gente tem o combustível e o comburente. O combustível é a substância que vai ser queimada, o comburente é o gás carbônico, que não existe calor, não existe queima sem a presença do gás carbônico, e a fonte, né? O fogo, né? Enfim. Aí precisa acontecer essa combustão. Entretanto, existem os que liberam calor sem passar por esse processo, tá? Então, existe liberação de calor sem passar pelo processo da combustão. Aí são utilizados materiais radioativos
e são chamados usinas nucleares, tá? Então, ele mostra aqui um exemplo de uma usina nuclear lá em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Agora, já entendemos, né, o que é uma máquina a vapor, como é o funcionamento dela, que ela recebe a energia térmica e ela transforma essa energia térmica em energia mecânica e gera uma ação, tá? Agora vamos conhecer alguns exemplos de máquinas a vapor ao longo dos anos, né, que foram desenvolvidos. Locomotiva a vapor é um exemplo de uma máquina térmica. Ela surgiu por volta do século XIX e revolucionou o transporte de cargas e passageiros, que até então era realizado por tração animal, né? O animal puxando, eles faziam as carrocinhas, as charretes, né? Tudo sendo puxado por animais, tá? E aí, quando surgiu essa máquina a vapor, nessa locomotiva aqui, olha, ainda nos trilhos, tá? Nossa, isso aqui, por isso que disse, revolucionou. O carvão era o combustível mais usado nas primeiras locomotivas a vapor. Ele era queimado em uma fornalha e a energia térmica liberada era utilizada para aquecer a água que ficava armazenada em um reservatório. Dentro, tá aqui, ó, o reservatóriozinho de água, a fornalha, tá? O reservatório de carvão, e ali essa água ia sendo queimada, ia liberando essa energia térmica e ia fazendo a coisa funcionar, né? As engrenagens, o cilindro, né? Então, o movimento do pistão, tá aqui o pistão, era transmitido para as rodas por meio de algumas engrenagens. Em segundo momento, a mesma porção de vapor que fazia o pistão se mover, então, a energia térmica que faz a geração do movimento, tá? Era empurrada para fora do cilindro por meio de uma válvula de escape e outra porção de vapor adicionada em seu lugar. A ação que fazia continuar o movimento das engrenagens e das rodas. Assim como todas as máquinas térmicas, a locomotiva a vapor também utiliza a energia térmica para gerar movimento, tá? Aí depois, né, aí ficou um bocado de tempo, né, só essas locomotivas a vapor, que tipo, locomotiva, gente, é um trem, tá? É um trem. Vocês já entenderam isso, né? Ainda não haviam automóveis, nada disso, era tudo puxado ali pelos animais. Em seguida, surgiram o quê? Motor de combustão interna. Agora nós vamos ter uma combustão, que é uma queima, dentro do veículo, tá? Dentro da máquina. Os motores de veículos modernos, conhecidos como motores de combustão interna ou motor a explosão, também são exemplos de máquinas térmicas, né? Aí surgiram os automóveis. Seu funcionamento é equivalente à das locomotivas antigas que nós acabamos de ver. Porém, a maioria utiliza combustíveis como a gasolina e o álcool para o seu funcionamento. E a combustão ocorre dentro do vapor. Aqui, a combustão é aqui, ó, estão vendo, ó? Tinha o espaçozinho para colocar a fornalhazinha, para estar acontecendo, né, essa combustão, que é essa queima, no caso aqui eles queimavam o próprio carvão diretamente, tá? Tinha um reservatório de água quente, ou seja, era uma coisa assim bem, né, bem manual ainda, né? Embora eles tivessem construído toda a locomotiva, né, que é um tipo de um trem. Aí depois a coisa se modernizou, eles conseguiram fabricar veículos. Aqui a imagem já está mostrando um veículo mais moderno, mas vieram aqueles veículos bem antigos, tinha uns que eles ainda manualmente eles rodavam, tá, para que a coisa funcionasse. Bom, veja a seguir o esquema de funcionamento de um motor de combustão semelhante ao utilizado por Santos Dumont para realizar o primeiro voo com 14 bis, né? Então, o que acontece? No primeiro momento, o combustível entra no cilindro, tá? Então, aí, no caso, o combustível aí pode ser a gasolina, o gás natural, né?
No segundo momento, o pistão entra em movimento e comprime o combustível na câmara. Uma faísca é liberada. A faísca é justamente o quê? A produção do calor, né, após a combustão, tá? E a explosão gera um aumento de pressão que empurra o pistão para baixo. O pistão volta a subir, empurrando os gases produzidos na combustão para fora do cilindro por meio de outra abertura. E aí, isso aí vai fazer com que haja a movimentação do veículo, tá? Aí tem esse texto que vocês podem ler depois, tá? Vantagens e desvantagens no uso do etanol, tá? O etanol, ele é um combustível mais natural, tá certo? Porque ele é utilizado a partir de recursos naturais renováveis, mas há que se ter cuidado, porque precisa, né, de repor, tá? A natureza é assim, a gente usa, mas tem que repor. Essa atividade é para casa, eu vou já colocar lá no grupo, tá? As páginas das atividades de casa, então essa aí, página 84, já é uma das páginas de atividade, 84 e 85, tá? Tem um textozinho aqui, energia nuclear, tá bom? Tem aqui um experimentozinho para fazer um brinquedinho a vapor, se alguém resolver fazer, faça, que na próxima aula online a gente pode compartilhar, tá bom? E o tema 3, que é a evolução das máquinas térmicas, né? Então, vocês viram, né, a locomotiva e depois vocês viram os automóveis que são utilizados hoje. Então, nesse tema 3 é só mostrando um pouco do histórico disso daí, tá? Então, no século XVIII ocorreu um importante período de desenvolvimento tecnológico que gerou diversas mudanças sociais e ambientais, afetando o cotidiano, o dia a dia das pessoas. Tudo isso aí é chamado de revolução industrial. E essa revolução industrial, né, com a utilização dessas máquinas térmicas, porque inicialmente essas máquinas térmicas, elas foram utilizadas somente para movimentação, mas depois eles perceberam que eles poderiam fazer muitas máquinas, e essas máquinas, elas foram sendo utilizadas na produção de objetos, a transformação de manufatura, e tudo isso aí mexeu muito, tá? Mexeu muito com as pessoas. Nós tivemos no mundo, até agora, vários tipos de revolução, tá? Uma revolução, o que é uma revolução? São ações que vão fazer uma modificação total na vida das pessoas, tá bom? Então, nós tivemos, em 1780, a primeira revolução industrial, com a utilização de máquinas a vapor. Agora, não só para a movimentação, vocês veem aqui uma imagem, olha isso, gente, porque usa queima, né? Usa combustão, e aí libera. Segunda revolução industrial, máquinas movidas a combustíveis fósseis e eletricidade. Aí entra a eletricidade. Terceira revolução, 1960, aí já vem a década de 60, tá? Máquinas que realizam processos de forma automática, controladas por computador e com menor interferência do ser humano. 1960 já existia o computador? Sim, já existia o computador, ele é mais antigo do que o que a gente pensa, só que ele não era acessível, tá? Eles eram máquinas muito grandes e poucas pessoas sabiam mexer, mas atualmente a gente está vivendo uma nova revolução. A gente tem o quê? Máquinas conectadas entre si, com o mundo digital e com o ser humano, com a finalidade de compreender e satisfazer as suas necessidades. Hoje a gente tem já máquinas automáticas, né? Computadores portáteis, a gente tem um celular, que é um computador também, tá? Que tem várias funções. E aí, pessoal, eu vou deixar de atividade de casa, além das atividades que eu vou passar ali vou colocar lá no chat para vocês, eu quero que vocês façam a leitura
né, essas leituras aqui, tá? Das páginas 88 até... Eu vou colocar lá para vocês, tá? As páginas 88 em diante, para vocês observarem pronto, página 88 até a 93, tá? Para vocês observarem como é que eu poderia dizer? As revoluções, as modificações que essas máquinas, elas foram trazendo ao longo das gerações, tá? Modificação nas relações de trabalho, na vida cotidiana, modificação nos ambientes, muitos ambientes naturais passaram a ser ocupados pelas pessoas, e isso gerou um desequilíbrio ambiental, tá? E hoje a gente tem os grandes centros, as grandes cidades, a gente vive já na era da revolução. Só um instantinho, meu amor, eu respondo já, tá? Quantas questões. Na época à medida que essas revoluções foram acontecendo, na primeira revolução industrial, ela é assim de suma importância, porque pessoas trabalhavam praticamente 17, 18 horas por dia, eram escravos, porque tinha que ter produção de objetos para o consumo, tá? E as máquinas, aos poucos, elas foram substituindo as pessoas, tá? E hoje em dia, a gente vê, o computador, a internet tem tirado emprego de muita gente. Daqui um exemplo de uma coisa bem recente que está acontecendo agora, mas que em outros países, como na Europa, nos Estados Unidos, isso já vem acontecendo com uma certa frequência. A gente hoje, os ônibus aqui da nossa cidade não tem mais cobrador. Já perceberam? Você pega o bilhetezinho, passa ali na maquininha e pronto, tá? Então, assim, a gente tem que conhecer tudo isso para a gente tentar se enquadrar na sociedade moderna, tá? Então, como é que você vai se enquadrar? Você tem que entender que o mundo hoje precisa de mão de obra qualificada, mão de obra especializada, porque cada vez mais, isso olha, desde o século XVIII, quando nós tivemos a primeira revolução industrial, cada vez mais as máquinas têm tomado o lugar das pessoas. Outro exemplo, os bancos. Quantas agências fechadas nós temos hoje? Por quê? Porque a maioria dos bancos hoje, além de terem aqueles terminais que você vai lá, você tira o dinheiro, você deposita o dinheiro, você paga as suas contas, ali não precisa de um funcionário. E hoje a gente ainda faz tudo pelo computador, pode fazer pelo celular também, estão entendendo? Então, hoje já tem bancos digitais, tem bancos que não tem mais uma agência física, como a gente também tem lojas digitais. Ah, mas precisa das pessoas por trás. Precisa, mas são menos, tá? Então, é para isso que eu quero que vocês atentem, que vocês abram os olhos, a importância de estudar, para vocês terem um futuro melhor, para vocês se encaixarem dentro dessa nova sociedade, tá? Que está surgindo, não, que já surgiu, mas que está sempre em modificação. Tá bom, pessoal? Meu bem, quantas questões são? São muitas questões, tá? Porque cada página, olha, a gente vai ter aqui as páginas 84, deixa eu lhe mostrar aqui quantas questões são na página 84, aqui página 88. Então, a gente vai ter as páginas 84 até a 85, tá? Então, ó, da página 84 até a 85 são 4 questões, tá? Aí, nas páginas 94 e 95, 94 e 95, a gente vai ter quantas... Então, vá contando aí, tá? Já temos 4 questões
mais 3, mais 4, 8 questões. Não. 4 mais 5, 9 questões. Nem são tantas assim, na verdade, não é isso? Dá um total aí, então, de 9 questões. 10, se eu tiver esquecido alguma coisa, tá? Eu vou colocar lá no chat agora as páginas para vocês lerem e as atividades para vocês fazerem. Hoje é a segunda-feira, vocês têm até quarta-feira para me entregar essa atividade no privado, tá bom? Então, gente, muito obrigada, tá? Por vocês terem participado aqui comigo. E nos vemos numa próxima oportunidade. Um abraço para todos, fiquem bem, fiquem em paz e se cuidem, tá?